Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Namaste Om. Ok. Vamos ver se agora a gente engrena aqui. Nós estamos no capítulo 7, o arquivo verso 7 a 10, né, falando sobre a introdução, né? Nós já fizemos, né, diversos versos nesse capítulo, cujo tema principal é a natureza de Deus, né? Então, é um capítulo muito bonito, que vai nos ajudar a compreender mais claramente, mais profundamente a natureza de Deus, né? Sem nenhuma contradição a respeito à natureza de Brahman, que é a natureza intrínseca, absoluta, a essência de Deus. Deus tem uma determinada natureza. As naturezas de Deus descritas aqui são as naturezas impostas por Maya, né? O Deus, fundamentalmente, né, em sua natureza manifesta, é Saguna Deus, é Saguna Brahman, né? Então, nós analisamos a natureza deste Saguna Deus, deste Saguna Brahman, sem nenhuma contradição a respeito da natureza de Nirguna Deus, Nirguna Brahman. A gente sabe que Nirguna Brahman é de natureza nirguna, nenhuma atributo, nenhuma característica, nenhuma qualidade que não seja a existência que concede existência a esta ordem de realidade aparente. A consciência, né, que concede senciência a todos os seres vivos dentro do âmbito desta ordem aparente. E esta natureza do Deus absoluto, de Nirguna Deus, Nirguna Brahman, ela é não dual. O que significa não dualidade, Marinéia? Você que está balançando a cabeça. O que significa não dualidade? Ele é completo em si mesmo, não tem o outro, né? É um sem o segundo. Exatamente. Então, aquilo que nós somos, em realidade, a nossa natureza nirguna, nirguna atma, nirguna jiva atma, digamos assim, né? Nós somos esta consciência, existência de natureza una, porque nós somos, em nossa real natureza intrínseca, essência desta manifestação chamada Jiva Atma, esta essência, o Atma do Jiva, ele é um sem nada além de si, porque é a única realidade. Então, toda essa sobreposição de nomes, cores e formas, todas essas configurações que são produzidas a partir de um determinado poder mágico de Maya, né? Tudo isso nada mais é do que uma sobreposição naquilo que é a única realidade, que é o substrato, que é o pano de fundo, que é o aparato que reflete toda essa infinitude de namarupas, de nomes, cores e formas, de configurações dos elementos primários, elementos sutis, a partir dos gunas, né? Então, nós temos essas duas naturezas, Deus tem essas duas naturezas, Nirguna e Saguna Deus, né? Nirguna Brahman, Saguna Brahman. O Jiva também tem a sua natureza Nirguna e a sua natureza Saguna.
né? Importante. E tanto Jiva Atma como Ishvara, ambos possuem exatamente a mesma, idêntica natureza essencial, né? A natureza essencial, né? De ambos, Jiva Atma e Ishvara Atma, é o quê? Atma, que é Paramatma, né? Todos nós somos o Atma, somos o ser, a consciência, a existência, a única realidade. Tudo está ocorrendo dentro de nós como um reflexo ou uma projeção, como queiramos construir esta visão, esta compreensão. Mas tudo ocorre aparentemente dentro da nossa natureza Nirguna Atma, que é a mesma natureza de Nirguna Ishvara e que é a mesma natureza de Brahman Atma, né? Paramatma, o Atma absoluto. Então, nós estaremos analisando e compreendendo a natureza deste Saguna Ishvara. Então, uma pergunta passa na mente de Marcelo, porra, mas se a gente sabe que o objetivo principal aqui é chegar lá no fundo, no fundo, no fundo, para identificar, né, a natureza intrínseca, a natureza essencial intrínseca do Jiva-Atma como Paramatma, né? Eu quero a minha natureza, que é idêntica à natureza Nirguna de Brahman. Por que que eu tenho que dar um passo para trás para analisar e estudar a natureza Saguna de Brahman? Essa é uma questão relevante, né, Marcelo? Então, Marcelo me mandou essa questão hoje de manhã. Isso daí é um Adhyaropa Apavada. Hum? Isso De é um novo, Adhyaropa Apavada. Você tem que estudar o Adhyaropa e depois você retira o Apavada. sim, você estuda esta natureza, a gente estuda essa natureza Saguna de Brahman, porque nós vivemos e interagimos com o campo, né, o campo dármico, nós interagimos, né, com um campo que é regido pela natureza de Saguna Brahman, que é a natureza de Deus. Quais são as naturezas de Deus que regem esse campo, entendeu? Então, é a inteligência suprema, né, conhecimento total de tudo, omnipresente, omnisciente, né? E aquele princípio que rege tudo isso através de leis e princípios. E como o Jiva Atma ele vive dentro do âmbito de Mitya, né? Existem dois elementos do Marcelo. Um é o Atma, um é o Jiva. O Atma é pura consciência e existência, ou em outras palavras, é o espírito, a essência, né? E o outro é matéria e energia, né? Então, o Marcelo também tem a sua natureza nirguna, que é o espírito, que é a consciência e existência, e ele tem a sua natureza também aparente, que é o quê? Matéria e energia, né? Então, nós, né, nos encontramos nesta ordem aparente, na qual este corpo aparente interage com o universo aparente, com o mundo aparente, que é regido por leis aparentes que são precisas e muito bem estruturadas. Sem que nós conheçamos, compreendamos realmente o que é Deus, a gente vai ter dificuldade de nós conformarmos, como se diz outra palavra, harmonizarmos com Deus. Por que que a gente tem que estar em harmonia com a natureza saguna de Deus? Porque nós interagimos neste campo, né, através da nossa natureza saguna jiva. A gente não interage com a nossa natureza nirguna jiva. A gente interage através deste instrumento aparente chamado o corpo-mente, complexo corpo-mente sentidos. E a gente interage aonde? A gente não interage numa loca transcendental, a gente interage nesta projeção densa física que é regida pelas leis de Deus. Só existe Deus aqui. Deus como causa material, causa inteligente,
causa energética, às vezes eu coloco também esse princípio, né? E Deus manifesto como a criação, regido por suas leis e princípios que são desenhados de modo preciso e exato. Entre elas, os princípios e leis éticas, morais, kármicas, né? Se eu não conheço a natureza de Deus, eu vou ficar sempre criando conflito com Deus. Como é que você sabe que você está criando conflito com Deus? Quando você começa a reclamar muito da vida. Quando você está reclamando muito da vida, você está reclamando de Ishvara, de Saguna Brahman, né? Então você se dá conta, putz, ó, eu não compreendi Saguna Brahman, eu não compreendi Deus, porque eu não compreendi Deus, a minha natureza Saguna Jiva está todo o tempo perturbada, agitada, né? Então, todo esse distúrbio, essa perturbação mental e emocional que compromete a nossa faculdade de discriminação e discernimento, que é indispensável, Viveka é indispensável no processo de autoconhecimento, que é o conhecimento a respeito da natureza Nirguna de Brahman, que é a mesma natureza do Nirguna Atma do Jiva. Né? Eu preciso compreender a minha natureza Nirguna, mas para isso eu preciso compreender a minha natureza Saguna e principalmente no âmbito do meu relacionamento com Saguna Brahman, porque eu preciso me harmonizar, me alinhar, me conformar com as leis que regem essa ordem aparente, de modo que eu possa desenvolver um intelecto contemplativo, um intelecto satívico, capaz de seguir, né, no final deste processo, os Mahavakyas, os apontamentos de identidade entre o Atma do Jiva, o Atma de Ishvara e o Atma de Brahman. A gente precisa de uma mente muito refinada, purificada, para realmente compreendermos essas declarações de identidade. Os Upanishads são somente sobre declarações e análise a respeito da identidade entre Jiva-Atma, Ishvara-Atma e Brahma-Atma. Todas elas são idênticas, é o mesmo Atma. Mas para que a gente compreenda a nossa natureza nirguna, a gente precisa compreender a minha natureza saguna, não com o objetivo de criar um jiva perfeito, não com o objetivo de criar um corpo, mente, sentidos perfeito, que possa ser santificado pelo Vaticano. Não. Eu quero simplesmente compreender um pouco da minha natureza colorida pelos gunas, saguna, de modo que eu possa observar a minha natureza saguna e a natureza saguna de Brahman e eu possa verificar se eu estou realmente alinhado, conformado, harmonizado com a natureza saguna de Saguna Brahman. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido tudo isso? Alguma dúvida? Então, a gente não precisa nem de pensar, isso aqui é simplesmente um ensinamento que eu já passei, que agora eu já joguei fora, eu não preciso. Não. Isso é um trabalho constante. Eu preciso estar harmonizado com a natureza saguna de Brahman, porque no Saguna Mitya, só existe Saguna Mitya, que é o Mitya, que é esta ordem que é configurada, né, desenhada através dos gunas. Eu preciso compreender a natureza de Deus aparente para que este Jiva aparente possa interagir em harmonia, em concórdia com as leis e princípios do campo, e assim fazendo eu tenho uma mente pura, reflexiva, contemplativa, satívica, ok? É fundamental compreender a natureza de Deus, hein, Marcelo? Não vem com esse papo de que isso aí é ensinamento que eu já joguei fora, não. Não é? Eu não joguei, é só a retirada da ignorância, da ilusão.
Eu estava pensando aqui, a importância disso, porque naquela passagem que o Krishna diz que quem me vê em todos os seres e vê todos os seres em mim, sou eu. A importância disso, quer dizer, como a gente vai conseguir ver tudo, né? O outro, principalmente aquela pessoa que a gente não gosta de alguns comportamentos, tal, você vai entender tudo isso. O fundamental que é isso, esse ensinamento. Sim, esse é um outro ângulo, né? Se você pode se referir a si do mesmo modo que Krishna se refere a ele como Brahman, então ele diz: tudo existe em mim. Mas antes do Jiva Atma simplesmente como é que se diz? Afirmar com total convicção isso, o Jivamatma precisa compreender a natureza de Deus e verificar se eu estou realmente vivendo em harmonia com a natureza saguna de Deus. Porque somente uma vida em harmonia, que é uma vida religiosa, espiritual, em observação das leis de Deus, vai me permitir compreender que tudo existe dentro de mim. Né? Então, a compreensão que Krishna diz que tudo só existe dentro de mim, ela se aplica à nossa natureza intrínseca, mas que para que isso não seja simplesmente uma afirmação filosófica, nós precisamos estar muito harmonizados com a lei de Deus. E esse capítulo é a respeito disso, né? Compreender as leis de Deus, não a natureza nirguna de Deus, no qual Ishwara, Jiva e Jagata estão contidos, mas as leis de Saguna Deus. Porque eu quero viver em harmonia, primeiro porque viver em harmonia me permitirá uma mente muito satívica, muito contemplativa e capaz de compreender as declarações de identidade entre eu e Brahman, né? E mesmo que eu já tenha obtido esta compreensão clara da identidade entre Atma do Jiva, Atma de Ishwara e Atma de Brahman, isso aí é um dado já consumado para mim, ainda assim eu preciso compreender bem a natureza de Deus. Por quê? Porque o autoconhecimento só é bom, só tem realmente um valor, quando eu estou vivendo uma vida relativamente livre de conflitos com Deus. Conflito com os outros é conflito com Deus, entendeu? Então, a gente não pode jogar esses ensinamentos a respeito da natureza saguna de Brahman, né? Simplesmente imaginando que, não, eu sou Nirguna Brahman, porque mesmo que saibamos isso, ainda assim, nós estamos vivendo em Mithya, que é regida por Saguna Brahman. É um Mithya aparente? É, mas eu sou um Jiva aparente. E o meu Jiva aparente é que vai para o escritório. O meu Jiva aparente que é dono de casa. O meu Jiva aparente que é, né, que tem esses papéis sociais. E eu preciso viver em harmonia com Deus aparente, de modo que eu possa desenvolver uma mente capaz de autoconhecimento ou desfrutar ou viver colhendo os frutos do autoconhecimento. Se a gente não conhece a natureza saguna de Brahman, a gente não colhe os frutos do autoconhecimento. E muito provavelmente esse autoconhecimento ele se refere a um autoconhecimento acadêmico, quando a gente não colhe os frutos do autoconhecimento. Esta é a introdução. Então, Deus, né, Krishna apontou que Shvara consiste em dois aspectos, duas partes. Uma é Paraprakriti, o outro é Aparaprakriti, como nós vimos, né? Então, esse Saguna Brahman, ele é constituído, né, de puro Brahman, né, Nirguna Brahman, mas as naturezas, os atributos de Maya que foram sobrepostos, né, aqueles atributos em torno a Satvaguna, né, numa concentração monstruosa que permite a esta entidade não física, mas autoconsciente, cujo corpo, né, é feito de puro Satvaguna, né, que permite a este Saguna Brahman obter e reter o conhecimento de passado, presente e futuro de todos os universos.
sem falar dos karmas de todos os seus Jiva-Atmas, né? Então, esta é a consciência, né, refletida como puro Sattva, né, o puro conhecimento, pura sabedoria, né, é o que nós chamamos de Deus, é composto de Nirguna, Brahman e os aspectos referidos aqui como Apara, Prakriti, os atributos de Maya, né? E Deus, de qualquer modo, através do poder de Maya, ele evolui, né, produzindo este universo aparente. Todos nós, o Jiva também possui essas duas naturezas, Para e Apara Prakriti. Quando nós estamos aqui ouvindo esses ensinamentos, né, nós estamos ouvindo esses ensinamentos através de quê? Da minha natureza Apara Prakriti, porque eu preciso do instrumento de audição, o corpo-mente complexo, né? Eu preciso deste instrumento para ouvir os ensinamentos, mas eu estou ouvindo principalmente isso devido à minha natureza para Prakriti, né? Que é a consciência que concede ciência e vida ao complexo corpo, mente, sentidos. Então, todos os órgãos sensoriais, eles são abençoados, assim por dizer, pela minha natureza Paraprakriti, que é a natureza Paraprakriti de Ishwara, né? De Deus. E isso é apenas isso apenas é simbolizado pela história do Ramabali, onde é dito que com um passo Bhagwan, Deus, mediu o mundo inteiro. Com outro passo, ele mediu todo o Apara Prakriti. Então, ele deu um passo, ele é tão vasto, né, que em um passo ele mediu o mundo que nós conhecemos, e com o segundo passo ele mediu o inteiro Apara Prakriti. Então, todo o cosmos. E não há nada além do que. E isso tudo não há nada além do que? Do ego. Eu não entendi muito bem essa passagem, Marcelo, mas eu vou desenvolvê-la mais ou menos, porque eu não tenho tido muito tempo para ver esses textos em inglês e fazer determinadas edições. Ele está falando aqui que o senhor, nesta passagem, né, deste texto, que é a história do Mahabali, que Deus deu um passo para cá, um passo para lá, e ele mantinha o conhecimento total dos mundos conhecidos e do inteiro cosmos, né? Aí ele diz aqui que o problema é o ego. O ego diz o quê? O ego se apropria indevidamente do corpo, da mente e de tudo aquilo que este Deus nos concede, né? A gente não tem nenhuma ideia de como criar um ser vivo, né? As pessoas mais grosseiras pensam, como não? Oh, eu tenho 3 filhos, eu criei 3 seres vivos, né? Não, você não criou nada, né? Você simplesmente foi forçado, né, a fazer relação sexual, e daquela relação sexual, né, nascem alguns seres vivos, mas você não sabe fazer nada daquilo. Você simplesmente se comporta como um animal no momento que você tem aquele impulso, e daquele impulso, às vezes, nascem outros seres, né? Então, tudo isso, a problemática do ego é que ele se apropria de coisas que não pertencem a ele. Ele não é dono do seu corpo. Se a gente jamais pode dizer, esse é o meu corpo, né? A gente vai estar analisando a Ishwara sempre em relação ao Jiva, porque é o Jiva que precisa se adequar à realidade de Saguna Deus, que é o Criador, dentro dessa ordem aparente, que cria todos esses fenômenos aparentes que nós chamamos de seres inertes, seres vivos, né? Dentro de Mithya, né? Então, o ego é um problema, ele se apropria de tudo. Ele diz, este é o meu corpo, esta é a minha mente, esta é a minha casa, este é o meu marido,
este é o meu carro. Deus dá o terceiro passo e remove a ignorância do ego, para indicar que não existe nada além de Yeshua a Deus. Olha que lindo, né? Então, o que ele faz? Ele dá um passo, ele mede o nosso universo conhecido, aí ele dá um outro passo, ele mede o inteiro cosmos, aí quando ele vê, tem um problema nessa criação, é o ego. O ego se apropria daquilo que pertence a mim, Saguna Brahman. You understand? Pertence a mim, Saguna Brahman. E o ego está se apropriando de tudo isso. Aí ele tem que dar o terceiro passo, lançando as escrituras védicas que abordam esta ignorância cósmica universal, chamado o ego, que acredita ser realmente, né, o fazedor, executor, possuidor, experienciador, acredita que ser realmente, né, uma entidade capaz de algumas coisas. E como eu digo frequentemente, este corpo, mente, sentidos, este complexo, ele não sabe nem mesmo fazer a digestão. Depende de Ishvara para tudo. E Ishvara faz um terceiro passo para remover essa ignorância, para dizer, olha, vocês aí, vocês que se sentem Brahman, vocês do Vedanta Brasil que se sentem Brahman, sem ter compreendido nem mesmo que vocês, os egos, né, fazem parte de uma ignorância, aí ele bota a culpa em Maya. Ishvara sempre bota a culpa em Maya. Vocês fazem parte de uma ignorância produzida por Maya, devido a um excesso de tamoguna, né? Que vai velar a capacidade de vocês de compreender o quê? Ó, isso é importante, hein, Marcelo? Ó, compreender o quê? A natureza saguna de Brahman, primeiro. Tá? Nada disso pertence a você, Mr. Ego, né? Que pensa eu, isso é meu, isso é meu. Isso... Tudo isso pertence a Saguna Brahman. Tá? Então, eu vou mandar as escrituras, vou lançar as escrituras para remover o problema do ego, da ignorância, e para indicar que aqui tudo pertence a Saguna Ishvara, Saguna Brahman, o Criador. Você entende, Alexandre? São passagens muito bonitas, hein? A gente tem que ficar esperto aqui para a gente não começar a achar que a gente não precisa dos ensinamentos a respeito de Deus. Saguna Deus. Então, este verso, né, denota um processo de destruição sistemática, né, desta ignorância que produzida por Maya, que são os nomes e as cores e as formas, os namarupas, que criam a sensação de jivas, jivatmas, separados e independentes, como se eles fossem autocontidos, e de um mundo de objetos inertes, e ele vai destruindo tudo isso, né, com esta passagem, dizendo que não existe em realidade Jiva e não existe em realidade Jagata, existe somente Ishvara, porque eu sou a inteligência, né, e a causa inteligente, a causa material, eu sou essa manifestação aparente, eu estou administrando e regendo este mundo, tudo isso pertence a mim. Né? Então, há um ataque ao ego, um sentimento de propriedade, um sentimento de ser o fazedor, executor, pensador, desfrutador, eu. Este eu precisa ser devidamente resolvido em Saguna Brahman, antes que ele possa ser resolvido em Nirguna Brahman. Eu gosto de enfatizar isso porque a tentação mais comum é passar por cima de Ishvara pensando que a gente compreendeu, né? Compreendeu que o ego precisa ser devidamente resolvido em Ishvara. Somente então esse senso, esse sentimento de ser o fazedor e o desfrutador e o pensador, ele vai sendo gradualmente dissolvido em reverência para com o Criador que está fazendo tudo isso para nós dentro do âmbito
deste mito aparente. Você entende, Marcelo? Hoje eu vou puxando a sua orelha do início ao fim, hein? Jagata significa o quê? O mundo, as minhas posses, né? Os meus papéis, os meus relacionamentos. Krishna quer dizer que não existe nem Jiva nem Jagata. Existe somente o Criador Ishvara. Portanto, desenvolva uma atitude, né, de devoção, de reverência e adoração por aquele princípio que não somente te cria, mas te sustenta de momento a momento, fazendo até mesmo a sua digestão todo dia, porque você nunca aprendeu a fazer digestão. Eu acho isso insultante para nós, jivas, que a gente nunca aprendeu a fazer uma coisa tão simples. A gente tem que digerir o alimento 2, 3 vezes por dia, e a gente não aprendeu. Então, nós temos que desenvolver uma atitude realmente de reverência, de gratidão e de adoração por este ser que não somente nos cria, mas que nos sustenta, né? Professor, Oi. professor, é uma questão também, assim, muito de humildade, não é? Quem que está falando? Marilete, eu estou com o vídeo fechado. É uma questão de humildade, pelo que eu estou percebendo também, não é? Porque, no meu caso, eu queria compreender Deus, esse eu superior, no caso eu dizia assim, eu superior, né? Porque depois eu resolveria as coisas aqui, eu iria saber me comportar aqui, entende? Então, eu acho que eu estava realmente, como o senhor falou, passando por cima, querendo ir aonde eu poderia resolver tudo lá e seria mais fácil me conduzir aqui. Eu sempre pensei assim, eu quero entender esse Deus, essa minha natureza verdadeira, e aí eu vou saber me comportar aqui enquanto jiva humana. Sim, entendi. Entendi. Então, este é um equívoco que muitas pessoas né, passam, né, ou fazem, né, um erro, né? Eles acreditam. Isso é o que significa simplesmente negligenciar ou rejeitar Saguna Brahman, porque eu quero ser livre e o único princípio realmente livre é Nirguna Brahman, né? Então eu quero saber a verdade absoluta, não me interessa este Deus condicional, relativo, que é Saguna, colorido pelos gurus, mas como eu estou enfatizando de novo e de novo e de novo, é aquele salto, né, do Jiva-Atma, né, vivendo com uma mente problemática, né, com um sentimento de inadequação e isso aqui, aquele Jiva-Atma não consegue, quase que invariavelmente, 99,99999% dos casos, ele não consegue se resolver em Nirguna Brahmana, a menos que ele tenha se resolvido em Saguna Brahmana. E é preciso compreender bem claramente o que significa se resolver, é resolver o ego. O ego Sim. é o impedimento, o ego é a dor, o ego é aquela máquina que produz desejos para ver, desejos para evitar, como um modo de se resolver, de se completar. Então, este ego, ele precisa se resolver, e ele se resolve definitivamente em Nirguna Brahman, como pura consciência, existência dentro da qual, né, Ishvara, Jiva e Jagata emergem, né? Mas ele não consegue esta resolução a menos que ele, como fase intermediária, ele se resolva em Saguna Brahman, tá? E se resolver em Saguna Brahman é exatamente o que você disse, é educar o ego de tal modo que o ego possa se libertar daquela ignorância mais grosseira, tá? A ignorância mais grosseira é aquela que rejeitou o Saguna Brahman e acredita, não, eu não preciso de Deus, né? Deus para mim é um conceito, eu quero saber a minha natureza em Nirguna Brahman. Por quê? Existem dois problemas aí. Um é que o indivíduo, quando ele
ele simplesmente ele rejeita, ele se desinteressa, negligencia a natureza segunda de Brahman, de Deus, né? Ele tem dificuldade de se mover no mundo. Aí a pessoa vai pensar, tudo bem, nenhum problema, eu vou simplesmente me afastar do mundo, né? Eu não vou fazer nada neste mundo, não vou desenvolver profissão, não vou querer ter filho, não vou querer isso, eu vou viver na periferia da sociedade, ou melhor ainda, vou para um ashram e vou me tornar um sannyasi, né? Então, esta é uma fantasia que passa na mente de muitos de nós, né? Eu vou chutar o balde e vou sair daqui, né? Por quê? Se a sua natureza aparente for uma natureza com karma, né? Que requer a interação com o campo, é inútil a gente fugir, porque nós temos circunstâncias kármicas que me amarram neste mundo por um motivo ou outro, tá? Então, fugir do mundo, abandonar esse mundo, tentando encontrar a compreensão de que eu sou Nirguna Brahman, quase que invariavelmente não produz o resultado desejado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu simplesmente estou fazendo um pulo, né? Estou pulando um processo, um estágio intermediário sem o qual eu não consigo chegar na minha destinação final, né? Então, a minha destinação final é eu sou a consciência, a existência, a natureza, o substrato, a natureza intrínseca, a essência de Ishvara, Jiva e Jagata. Mas, para isso, o intelecto precisa estar muitíssimo, muitíssimo refinado e purificado, né? Então, esta purificação, sem que nós tenhamos passado pela compreensão do relacionamento do Jiva Atma aparente com o Ashvara aparente, é quase impossível. E as pessoas que existem por aí nos círculos espirituais não tradicionais, do Neo-Advaita, isso e aquilo, tem um monte de gente lá que sugere que eles são autorrealizados, né? E sem jamais terem compreendido ou feito um esforço para compreender este relacionamento entre o Jiva aparente e Ishvara aparente, essas pessoas, sejam elas autorrealizadas ou não, elas não sabem se mover no mite aparente, porque não compreenderam a natureza do Jagata aparente. Não estão harmonizados. Aí eles ficam fazendo o quê? Violando o Dharma aqui e ali, os escândalos vêm à tona, né? E a única coisa que eles sabem dizer é que não, tudo isso é um sonho, não importa, né? Não importa que eu sou a consciência e você é a consciência, né? E se eu abusei de você, eu abusei para o seu próprio bem, tá? Então, existem escândalos e mais escândalos por aí porque são pessoas que não compreenderam a natureza saguna de Brahman. Eu não quero que Marcelo seja, no futuro, um exemplo desse também, né? A gente precisa aprender a natureza saguna, nos harmonizarmos, mesmo que já tenhamos um autoconhecimento firme e livre de dúvidas. Por quê? Porque a gente quer colher os frutos desse autoconhecimento. A colheita dos frutos depende da compreensão da natureza saguna de Brahman. Esse é o ponto que eu estou querendo enfatizar isso. Eu tenho falado muito a respeito dos frutos, porque o autoconhecimento sem os frutos é simplesmente conhecimento filosófico acadêmico que não beneficia o Jiva Atma. E para colher os frutos, nós precisamos compreender a natureza saguna de Brahman. E a humildade é realmente fundamental. Eu costumo colocar que o Vedanta apresenta diversas qualificações, entre elas viveka, despaixão, e, né, as disciplinas de controle e o desejo ardente, o desejo intenso por moksha, né? E eu coloquei, né, eu tenho apresentado as pré-qualificações. As pré-qualificações é humildade. Sem a humildade, o indivíduo não submete aos ensinamentos a respeito da natureza saguna do Criador. Ele diz, não, isso é bobagem, isso é coisa do passado, coisa antiquada, né? Sem esta
humildade, a pessoa não se submete aos ensinamentos das Escrituras e ainda menos a um guru, a um professor tradicional que desdobre estes ensinamentos da Escritura. Então, a humildade é uma pré-qualificação, a paciência, né, é uma pré-qualificação e uma confiança nas Escrituras e no professor também é uma pré-qualificação, tá? Então, é por aí mesmo, Marinete. Jagata significa o mundo, as minhas posses, isso e aquilo. Nós fazemos o ritual de reverência e adoração a uma deidade no contexto da cultura hindu, no modo expresso, e nós aceitamos os resultados como grandes oportunidades de aprendizagem e crescimento espiritual. Nós aceitamos os resultados, nós aceitamos os nossos parábadas como prasad. Lembre-se de que o mantra Arati é altamente filosófico. Tamandam significa que você, apenas você está lá, não existe nada além de Deus. Significa que você, Deus, está lá sozinho, você é o único princípio, né? Não existe nada além de Deus. Este é o ensinamento que estamos vendo neste capítulo, uma porção muito importante na qual o sétimo, na qual nós vimos no capítulo, no verso 7, já foi visto. Oh, Arjuna, não há nenhuma outra causa além de mim. Não há nada que possamos chamar de efeito. O efeito é uma mera miragem, uma sobreposição, uma projeção aparente dentro daquilo que sou eu, né? Ishwara. Não existe efeito, só existe a causa. Não existem ornamentos de ouro, existe somente ouro. Não existem móveis de madeira, existe somente a madeira. Não existem paredes, existem somente tijolos. Não existem ondas e rios, existe somente a água. Existe somente eu, Ishwara. Este é o ensinamento né, apresentado aqui. Então, os rios, os oceanos, as ondas são somente águas. O que é um rio? O que é um lago? O que é um oceano? O que é uma onda? Né? São somente o que? Nomes dados, né, para determinadas formas, namarupas. Né? Mas existe realmente? Não, porque é simplesmente um namarupa, um nome atribuído a uma forma cuja a natureza essencial é a água. Né? Do mesmo modo, tudo neste mite aparente é Saguna Ishwara, né? A causa deste mundo aparente. O mundo, portanto, é apenas uma palavra. Não há nenhuma substância real chamada mundo. Existe somente a palavra. A substância é a causa deste universo, a substância é a natureza intrínseca de Saguna Brahman, né? Omnipresente, onisciente, a causa inteligente, a causa material, Deus. Portanto, ele diz que tudo isso está preso em mim, amarrado em mim, como as contas de um fio, né? Assim como o fio sustenta tudo isso, eu sustento este mundo, este universo, este cosmos. Eu sou o princípio inerente, intrínseco, né? Substrato, aquilo que coloca, que cola tudo. De fato, existe um nome para Ishwara que denota isso. Isto é Sutratma. Sutratma. Por que Bhagavan chamou a si de Sutratma?
assim como o fio é inerente a todas as bolinhas, né, do mala, né? Sem o fio, o mala não é sustentado. Da mesma forma, Ishvara é o fio inerente que sustenta toda esta criação. Então, nós vimos isso, e agora nós entramos no verso 8. Ó Arjuna, eu sou o sabor da água, eu sou o brilho da lua, o brilho do sol, eu sou Omkara em todos os Vedas, eu sou o som no espaço, eu sou a humanidade nos homens, né? Então, aqui ele começa a descrever a sua natureza, né? A natureza de Deus como a essência deste mundo mítia. Nós obtemos o sabor da água, né? Através do palato. E quem é que produziu este instrumento com 5 canais de sentidos, né? De percepção e de recepção, entre eles o palato, né? Ele fala: eu sou o sabor da água e eu sou o palato que reconhece o sabor da água. Eu sou o brilho da lua e eu sou a sua visão que te permite conhecer o brilho da minha luz, da luz desses corpos celestes. Eu sou Omkara, eu sou o princípio substrato, Brahman, descrito em todos os Vedas antes. Eu sou o som no espaço. Em outras palavras, ele está descrevendo assim, né? Eu sou a natureza humana em todos os seres humanos. Ele está fazendo uma descrição de si de modo muito positiva, né? De muito positiva, ele está apresentando que tudo que existe aqui sou eu, né? Quando a gente aqui e ali, né, nas nossas nas sínteses, né, de alguns momentos de exposição de algumas sínteses do que seja Ishvara, a gente diz Ishvara é tudo, né? Mas nós vamos entrar nesta natureza Ishvara de modo mais minuciosa e detalhada, né? De modo que a gente possa desenvolver mais claramente esta visão, esta compreensão de que realmente, Marcelo, tudo é Ishvara. Nada ocorre sem a bênção desta inteligência suprema que projeta e sustenta todos os fenômenos que nos permitem, né, as experiências dentro de Mitya, com o objetivo de obtermos a compreensão final, que é a natureza absoluta de Satya como substrato de Mitya, o meu próprio substrato, a minha própria essência intrínseca, né? Então, tudo isso é Ishvara. O que tudo isso, essas afirmações, está atacando o quê? O que ela está atacando? Hã? Hein, Mariné? Quem é que pode me dizer? Isso aí são ataques diretos a um aspecto da experiência humana. Seria o próprio ego? Exato. Ele está atacando o ego que se sente, que ouviu dizer que tudo é Ishvara, Ishvara, mas não quer nem saber. Né? Então, é um ataque realmente à ignorância do ego, à arrogância do ego, à vaidade do ego, este sentimento equivocado, né, de que eu sou uma entidade e eu sou capaz de quase tudo, né? Porque eu sou o cara, eu sou a cara, né? Então é aquela vaidade, aquela arrogância do ego é que impede que o Jiva-Atma possa se resolver bem em Ishvara, porque nós dizemos que a compreensão desse relacionamento Ishvara-Jiva-Jagata, que é a essência do Karma Yoga vedântico, né, tradicional, ele irá resolver a situação, a problemática humana do Jiva 90% ou mais, entendeu?
porque ele se resolve em Shwara, porque o problema é o ego que se sente o pensador, o fazedor, o originador, né, de tudo, e o desfrutador. Aquele ego, ele todo o tempo ele é movido pela fantasia ilusória de que ele pode realmente, né, obter o que ele quer, né? E este ego, ele vai estar o tempo todo, né, sofrendo, porque Rishwara não quer saber o quanto você se acha. Shwara vai mandar para você o seu Parabhada Karma, que a propósito está sendo condicionado por arrogância do ego. Então, quanto mais o ego está manifesto, quanto mais Ishvara, né, vai apresentar circunstâncias muito dolorosas para o ego, né? Por quê? Porque se o ego não for realmente devidamente educado e disciplinado e purificado, o indivíduo pode até ter uma sacação de que eu sou Brahman, Nirguna Brahman, mas ainda assim vai viver o tempo todo em conflito com Saguna Brahman. Né? O ego vai estar ali, não, eu sou agora um grande iluminado, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou Yanni. Né? E aqui nós veremos, né, que é tudo realmente, né, tudo aquilo dentro do âmbito de todas as experiências humanas, são todas elas abençoadas por Saguna Ishvara, Saguna Brahman, tá? Fazendo tudo para nós o tempo todo, e ainda assim, de um modo ou de outro, né, as pessoas continuam reclamando de Deus. Reclamar da vida é reclamar de Deus. É uma ingratidão muito grande. É o ego. Então a gente dá uma paradinha aqui e a gente, só para fazer um xixi, a gente volta em 10, a gente volta 10h20, tá? Precisamente, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê, até já. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza
desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.